vida contratual, efeitos do contrato. Nesta aula conversaremos sobre os efeitos do contrato. O que influencia então a projeção, aquela projeção futura que o contrato faz e como que a execução dele vai acontecer, justamente influenciado aqui por esses efeitos. Primeiro deles, relatividade. Relatividade quer dizer então que naquela relação contratual, pela organização que nós damos através de modalidades obrigacionais, só estarão obrigados pelo seu cumprimento aqueles que participam da relação contratual, ou seja, aqueles que anuíram. Isso advém da própria lógica de se tratar de uma relação obrigacional. Então, comprador e vendedor são os únicos que têm a obrigação de pagar e a obrigação de entregar. Esta é a regra geral. Existem, no entanto, algumas exceções. E a exceção que eu gostaria de destacar para vocês a essa regra é a chamada tutela externa do crédito. Isso quer dizer que, em razão do princípio da boa-fé objetiva, nós podemos impor o respeito a um contrato a terceiros. Isso quer dizer, por exemplo, que se alguém tem o conhecimento de que a relação, por exemplo, de trabalho tem uma exclusividade, este alguém precisa respeitar essa exclusividade e não ser um terceiro que ajude a descumprir o contrato. O segundo efeito é a ausência de eficácia real. O que isso quer dizer? Quer dizer que o contrato não transfere propriedade sobre a coisa, apenas cria obrigações que são comportamentos. Vamos voltar ao exemplo da compra e venda que serve sempre para explicar esse tema. Quando a gente realiza a compra e venda, o senso comum imagina que o comprador é dono, porque pagou. Pense, no entanto, dentro das modalidades obrigacionais que você conhece. O comprador se obriga a entregar o preço e o vendedor se obriga a entregar a coisa. No momento em que o vendedor entrega a coisa, acontece a tradição. E a tradição, que é esta entrega, é que transfere a titularidade. Notem ainda que a transferência da titularidade só aconteceu depois que cumprido o contrato. Ou seja, é a prova de que, de fato, a compra e venda, apesar de a gente pensar o contrário, ela não tem essa eficácia real. O terceiro efeito é justamente a proteção em face dos vícios redibitórios. O que isso quer dizer? Diante da existência de defeitos ocultos, a gente acaba dando àquele que recebe a coisa e depois identifica esses defeitos, que não poderiam ser identificados antes, uma possibilidade de manter o equilíbrio contratual, seja rejeitando a coisa e tendo restituído o preço, ou eventualmente tendo um abatimento do preço pela coisa. Esse é o tratamento para os contratos paritários. Nas relações de consumo, por exemplo, a gente tem uma outra lógica. A lógica lá sequer exige que sejam ocultos. Então você vai ouvir falar dos vícios do produto, com prazos mais curtos, obviamente, para identificação, até porque eles não precisam ser ocultos, e também com um tratamento diferenciado à escolha do consumidor. O que também eu destacaria para vocês é um cuidado aqui com a denominação. A gente usa palavras parecidas para coisas diferentes. Então, o termo defeito, embora seja utilizado no Código Civil e na nossa linguagem corriqueira, significa outra coisa no Código de Defesa do Consumidor. Lá, o termo correto é vício. Defeito quer dizer dano causado pelo produto ou serviço. O quarto efeito é a proteção em face da evicção. O que é a evicção? Quando há perda da coisa recebida em razão de decisão, em princípio judicial, que determine a atribuição dela à terceira pessoa. Então imagine que você compra algo e há uma decisão judicial dizendo que aquilo que você comprou não era de quem lhe vendeu, mas de outra pessoa, e determina que você devolva essa coisa para essa terceira pessoa. A proteção aqui é justamente, mais uma vez, ao equilíbrio, ou seja, se isso vier a acontecer, você ter assegurado a compensação do seu dano. Também é interessante que você tenha em mente que esse conceito, que é o conceito mais clássico, acabou sendo elastecido. E hoje fala-se de decisão de autoridade competente, não só judicial. Algumas vezes isso pode acontecer também, por exemplo, para a autoridade administrativa, como a Receita Federal, aplicando uma pena de perdimento, por exemplo, em relação a um bem importado. O quinto efeito é a exceção do contrato não cumprido. Basicamente, está preocupado, mais uma vez, aqui o direito contratual, com o equilíbrio das prestações. E o que está se falando aqui é basicamente a proibição de que um dos contratantes exija a prestação alheia sem antes cumprir a sua. Temos que só ter um cuidado, porque algumas vezes
as prestações estão ou associadas, né, uma depende da outra, ou eventualmente o tempo altera também essa circunstância. Então, por exemplo, uma compra e venda à vista, a aplicação da exceção do contrato não cumprido é perfeita. Eu não posso exigir a entrega antes de pagar o preço, os dois são simultâneos. Por outro lado, quando a compra e venda é a prazo, nós temos que perceber que a entrega do produto é eventualmente antes da entrega do dinheiro. Com isso, então, a exceção do contrato não cumprido quer dizer o quê? Que eu não posso me colocar numa posição de exigir se não estou também na posição de cumprir o contrato. Para a gente trabalhar com uma aplicação mais prática da exceção do contrato não cumprido, eu convido você a entender melhor os contratos coligados naquelas operações que hoje são muito corriqueiras de financiamentos encadeados, por exemplo, para aquisição até mesmo de veículos, né? Você vai à concessionária e tem que sair de lá com financiamento, uma alienação fiduciária. Para isso, para entender como que a exceção do contrato não cumprido acontece nesses casos, então, por exemplo, um vício no carro, como que afeta o financiamento, eu sugiro a leitura do artigo Exceção do contrato não cumprido na coligação contratual. O sexto efeito é a transferência dos riscos sobre a coisa. E aqui, mais uma vez, a gente tem a brincadeira da entrega como sendo uma definidora da titularidade. A grande regra do risco é uma regra que envolve uma expressão latina chamada res perit domino, ou seja, a coisa perece para o dono. Então o risco está associado à entrega, assim como a titularidade da coisa a ser entregue. Na compra e venda, então, quando você se compromete a comprar, você se compromete a entregar o produto, o preço e receber o produto. Você só será dono daquele produto no momento em que você receber, ou seja, que a entrega acontecer. A entrega, a tradição, alterou aqui a titularidade. Mas que também é interessante é que você pense isso do ponto de vista do risco. Se a coisa perece para o dono, ela vier a sofrer algum impacto, por exemplo, ambiental, algum risco que se concretize sobre ela, vai ser sempre na oneração do titular dela. Então, enquanto não houver a entrega, quem assume esse risco, por exemplo, é o vendedor. Então imagine, por exemplo, que você emprestou um carro, e este carro, de um amigo seu, e esse carro, apesar de guardado numa garagem, essa garagem inundou e ele se perdeu. Aqui a gente já não está mais na compra e venda, a gente está numa obrigação de restituição, mas o princípio também se aplica. Na hora de devolver o carro não existe mais. O que acontece? De quem é o prejuízo? Res perit domino. A coisa perece para o dono. Se não houve culpa sua, o prejuízo é do titular, você não vai restituir nada. Veja então que essa discussão sobre o risco é extremamente importante, até para a gente saber quem vai ter que necessariamente cuidar, por exemplo, com um seguro ou tomar precauções adicionais. E ela pode também ser alterada por cláusula contratual. Então, algumas vezes você vai ouvir falar de preços com frete ou preços sem frete, na tentativa de identificar aonde acontece essa transferência e quem vai assumir os riscos envolvidos com essa operação. O que você precisa guardar dessa aula? Que uma vez que se forma o contrato, surgem uma série de efeitos que vão condicionar a execução dele. E ao dizer isso, que esses efeitos condicionam a execução do contrato, quer dizer que a obrigatoriedade do contrato tem essa projeção futura condicionada à aplicação desses efeitos. Então, para você entender como que o contrato deve ser executado, você vai precisar entender quais são, por exemplo, a proteção em relação aos vícios redivitórios, a evicção, como se transferem os riscos. E claro que não há transferência de titularidade simplesmente pela existência do contrato.